Boa noite. Hoje é terça-feira, 10 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Um projeto que impede que estupradores com menos de 21 anos ou com mais de 70 tenham a pena diminuída por causa da idade foi aprovado hoje pelo plenário do Senado. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Quase 1.300.000 mulheres foram vítimas de crimes no Brasil em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os números incluem homicídios e feminicídios, violência doméstica e psicológica, ameaça, perseguição e estupro. O projeto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira determina que ter menos de 21 anos ou mais de 70 deixa de ser circunstância atenuante no caso de estupro. Isso significa que a pena não será reduzida pela idade. Fica também proibido diminuir o prazo de prescrição da pena nesses crimes. O texto da proposta reforça que a juventude e a velhice não podem ser usadas como desculpa para cometer crime sexual contra mulheres. O projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. Os senadores também aprovaram outros projetos, entre eles o que prevê que estados e municípios deverão informar à Comissão de Assuntos Econômicos operações internas de crédito. A indicação de autoridades para ocuparem cargos de embaixadores do Brasil na Sérvia e Montenegro, Azerbaijão e Guiné-Bissau também foi aprovada hoje pelos parlamentares. O Senado ganhou na semana passada o Prêmio Abel 2025 da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, na categoria Publicação. O reconhecimento é pela cartilha da vereadora, projeto elaborado no ano passado pelo Instituto Legislativo Brasileiro e pelo Interleges. A Casa Legislativa também recebeu o prêmio Conexão Inova com o projeto Oficina de Gestão Pública Sustentável, também criado pelo Interleges. Davi Alcolumbre parabenizou o parlamento pelos prêmios durante a sessão plenária de hoje. A iniciativa foi lançada em sintonia com o esforço do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2024 para incentivar as candidaturas femininas e combater práticas que fragilizam as cotas de gênero. Também recebemos o primeiro lugar no 5º Prêmio de Conexão Inova, na categoria Ambiental, Social e Governança ESG, com o projeto Oficina de Gestão Pública Sustentável, criado pelo programa Interleges. Ambas as premiações destacam iniciativas que conjugam conhecimento técnico, responsabilidade social e compromisso com o aprimoramento da gestão pública. Por isso, e com justificado orgulho, registro mais esse reconhecimento externo ao trabalho desta casa colaborativo que realizamos no Senado da República. A regulamentação da reforma tributária está sendo analisada pelo Congresso Nacional. Hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu a Frente Parlamentar de Prefeitos para debater o tema. Durante a sessão plenária desta terça-feira, Davi destacou que haverá uma divisão consensual dos indicados para compor o Conselho do Comitê Gestor do IBS. Nós já demos muitos exemplos da defesa do municipalismo brasileiro nas votações de matérias importantes, consensuando que a vida das pessoas acontece nas cidades. Houve um entendimento com os deputados, ainda com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os relatores Aguinaldo Ribeiro e Eduardo Braga no Senado, numa divisão consensual dos indicados para compor o Conselho do IBS. Os governos estaduais terão representantes, os municípios grandes do Brasil, representados pela Frente Nacional dos Prefeitos, terão uma parcela, inclusive menor no acordo construído da parcela de indicados da Frente Nacional da Confederação Nacional dos Municípios.
Tenho certeza absoluta que falo em meu nome, em nome do presidente Hugo Mota, que sabe a construção política que foi feita para o entendimento da votação dessa emenda constitucional. E quero dizer que nós estamos totalmente conectados com o cumprimento dos acordos estabelecidos. A criação desse comitê gestor do IBS também foi destaque em outra reunião do Senado hoje. A Comissão de Constituição e Justiça debateu esse tema na 4ª audiência pública sobre reforma tributária. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços é um órgão especial responsável por coordenar o IBS, tributo criado ano passado pela reforma tributária para substituir os atuais ICMS, tributo estadual, e o ISS, municipal. O comitê já foi criado temporariamente, mas precisa ser implementado de forma definitiva até o final deste ano. Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda detalhou o funcionamento do órgão. Então, o comitê gestor, na verdade, não é um ente estranho aos estados e municípios. Ele é os estados e municípios que estão atuando de forma conjunta através do comitê gestor. Às vezes, senador, a gente ouve falar que o comitê gestor vai ter muito poder. Na verdade, não. A função do comitê gestor são funções de natureza administrativa, operacional. Ele, inclusive, não tem poder, por exemplo, ao contrário do CONFAS hoje. O CONFAS pode conceder benefícios fiscais, autorizar a concessão de benefícios fiscais. O comitê gestor não tem esta competência. O comitê gestor, ele não legisla, embora ele tenha, sim, a competência de interpretar a legislação do IBS. A Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios enfrentam um impasse em torno da eleição dos 27 representantes no Conselho Superior do Comitê. O que nós entendemos é que também, no caso dos municípios, as funções deveriam ser ocupadas pelo secretário de Fazenda. Por que isso, prezado senador Confuso, senadoras e senadores? Porque nós corremos o risco de ter uma entidade que vai cuidar de R$1 trilhão dos brasileiros, que vai ter um orçamento de 5 bilhões de reais, ser tomada por pessoas que têm isso como a sua atividade profissional. Não podemos permitir uma politização dessa nova entidade, que no caso dos municípios a representação é do conjunto dos municípios do Distrito Federal e não de cada ente individualmente. Vamos mudar a Constituição aqui agora? Logo, o representante não pode ser trocado pelo prefeito. Infelizmente, nós estamos nessa situação. O ideal seria que a gente chegasse a um acordo, porque todo o modelo tem funcionado até agora com base num modelo de federalismo cooperativo e seria muito bom que a gente conseguisse superar esse impasse. Muito obrigado. Pedidos de indiciamento e várias propostas de mudanças na legislação. Foi apresentado hoje o relatório final da CPI das bets. 16 pessoas deverão ser indiciadas. Influenciadores digitais, empresários, donos de casas de apostas, proprietários de empresas facilitadoras de pagamentos estão entre os indiciados. Eles são acusados de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros. As influenciadoras digitais, que somam mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, estão entre os possíveis indiciados. O relatório acusa Virgínia Fonseca de publicidade enganosa e estelionato por simular ganhos com contas demo. Já Deolane Bezerra é suspeita de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A CPI identificou abusos claros com influenciadores simulando apostas falsas, propagandas apresentando as apostas como meio de investimento ou de ficar rico facilmente, uso de bônus e prêmios para viciar os consumidores, uso de memes que atingem especialmente crianças, entre outras práticas abusivas. O relatório propõe a proibição total dos jogos de azar, os chamados caça-níqueis online, como o jogo do tigrinho, por exemplo. Seja em atendimento ao sentimento da esmagadora maioria da população brasileira, seja diante do maior potencial viciante, das maiores dificuldades técnicas de controle e da maior capacidade criminógena desse tipo de jogos, entendemos que a sua absoluta proibição é a medida mais adequada a ser proposta por esta CPI. Sugerimos, assim,
Manter a legalidade da atividade de plataformas que oferecem jogos de apostas em eventos reais de temática esportiva, com as diversas medidas de regulação mais rígidas propostas por esta CPI, mas proibir-se a forma mais viciante e menos controlável de apostas online, ou seja, os cassinos. Com base nos principais problemas constatados durante a CPI, a relatora Soraya Tronic propõe ainda a criação de 3 novos crimes. Criminalização autônoma da exploração de apostas ilegais, como crimes graves como crimes mais graves do que o jogo ilegal da Lei de Contravenções Graves. B. Tipificação específica para quem promover a facilitação de pagamentos ilícitos às plataformas não autorizadas. E C. Criminalização da publicidade irregular de bets. Foram 7 meses de reuniões, investigações e depoimentos. 19 pessoas foram ouvidas e centenas de documentos analisados. Durante as audiências, um depoente chegou a ser preso. O empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi acusado de falso testemunho. Ele está entre os indiciados. O Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher foi aprovado hoje pela Comissão de Segurança Pública. Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, essa proposta segue direto para a Câmara dos Deputados. Nos últimos 12 meses, mais de 20 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto Datafolha. Para tentar frear esse tipo de violência, a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que institui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Transformando essa política pública em uma lei, a gente não vai ter o risco de ninguém interromper as ações de prevenção à violência contra a mulher. Eu acho que nós temos feito muito isso, trazendo políticas públicas com resultados positivos e transformando em lei para que a gente tenha sustentabilidade e continuidade. O plano estabelece estratégias como a proteção da família, o atendimento humanizado às mulheres, a assistência em casos de violência e o incentivo à denúncia. Também inclui ações educativas, capacitação de agentes públicos, monitoramento e responsabilização dos agressores, além da produção de dados sobre violência contra a mulher. O texto propõe de forma clara a construção de um modelo de enfrentamento da violência baseado na dignidade da pessoa humana, na centralidade da vítima e no respeito às diversidades socioculturais que caracterizam o fenômeno da violência contra a mulher em suas múltiplas manifestações. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi convidada pela Comissão de Assuntos Econômicos para explicar o plano de redução das isenções de impostos, os chamados gastos tributários. Na reunião de hoje, os senadores também aprovaram a reserva de um percentual da propaganda do governo para a prevenção ao uso de drogas. O projeto destina 10% das verbas de propagandas institucionais do governo para o financiamento de campanhas de prevenção ao uso de drogas. O projeto, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, foi relatado pelo senador Plínio Valério, que deu parecer favorável à proposta. Ele argumenta que as drogas são um problema de saúde pública. O uso de drogas é um problema grave para a saúde pública. Todos nós reconhecemos isso, daí a importância desse projeto. Além da componente citada, temos como aliada a prevenção ao uso mediante campanha de conscientização dos malefícios que podem ser provocados pelo uso de drogas. Infelizmente, a saúde pública hoje não tem recurso suficiente para lidar com toda essa demanda. Quando você tem o tempo todo publicidades mostrando a burrice, né, a imbecilidade que é o uso de uma determinada droga, isso vai ficando tão claro que se torna ridículo, né? Aquilo que era símbolo de status, ter um cigarro na mão, tornou-se hoje uma coisa que quem faz tem vergonha, fuma escondido.
Foi aprovado também convite à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para fazer a avaliação da pasta sobre a eficiência dos subsídios concedidos pela União e também para prestar esclarecimentos sobre o plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária. O objetivo desse plano é garantir que o total desses incentivos e benefícios não ultrapasse 2% do PIB. A Comissão de Educação fez hoje a 5ª audiência pública para debater o Plano Nacional de Educação. Desta vez, foram ouvidos especialistas em educação do campo, indígena e quilombola. O Plano Nacional de Educação é pensado para orientar as metas educacionais durante 10 anos. Depois desse período, é elaborado um novo plano. O texto, encaminhado pelo governo ao Congresso em junho do ano passado, estabelece 18 objetivos, 58 metas e 253 estratégias que União, estados e municípios devem cumprir na educação básica, ou seja, desde a educação infantil até os ensinos fundamental e médio, na educação profissional e tecnológica e no ensino superior. Um dos objetivos é universalizar a educação infantil de qualidade e ampliar o acesso a creches. Diferentemente da lei anterior, que se encerra neste ano, do Plano Nacional de Educação, que priorizava a universalização da pré-escola e a oferta de matrícula de creche para 50% dos bebês brasileiros, este novo plano busca garantir o acesso universal e lança um olhar para a qualidade da educação para bebês e crianças de 0 a 5 anos. O olhar da qualidade, o olhar da equidade, o olhar da possibilidade de a gente ter avaliações e monitoramentos ainda não existentes na educação infantil no nosso país são muito importantes. Uma das novidades no texto que chegou ao Congresso é um olhar com mais ênfase para as desigualdades. O novo PNE traz objetivos específicos para a educação indígena, do campo e quilombolas, populações historicamente marginalizadas e, por isso, com piores indicadores educacionais. A representante do Fórum Nacional de Educação do Campo falou sobre o fechamento de escolas e ressaltou a necessidade de priorizar a capacitação dos professores. Não dá para pensar a qualidade da escola do campo sem pensarmos a formação dos educadores do campo. E vimos construindo com os movimentos sociais e sindicais do campo e as universidades, nos últimos 25 anos, políticas extremamente densas e consolidadas de formação de educadores do campo. O representante do Fórum Nacional de Educação Indígena lembrou que a educação é um direito dos povos originários, mas tem que respeitar a cultura deles. Primeiro, a valorização e a promoção das línguas indígenas, como elemento central para a qualidade da oferta educacional. A utilização da língua indígena como língua de instrução nos processos de ensino-aprendizagem. A educação bilíngue, que respeite as realidades sociolinguísticas das comunidades indígenas. A produção e a distribuição de materiais didáticos nas línguas indígenas, com conteúdos que valorizem os conhecimentos indígenas. Para a representante das escolas quilombolas, o PNE deve levar em conta as desigualdades regionais e fortalecer o acesso de professores por meio de concursos públicos. É desastroso. Os estados chegam a ter quase 60% do seu quadro de funcionários, de professores contratados. Nós não temos mais, Jéssica, nenhum argumento para dizer que não faz concurso específico para os povos indígenas, para assentados, para quilombolas, porque não tem a mão de obra qualificada, não tem os profissionais qualificados, não existe mais isso. O atual PNE deveria vigorar até 2024, mas teve sua validade prorrogada até dezembro deste ano, porque o novo plano chegou com atraso ao Congresso e ainda não foi votado na Câmara. Desde o ano passado que essa comissão vem fazendo audiências públicas, mas só podemos tratar da tramitação, de aprovação de emenda, de destinação de relatorias, todo o processo formal de tramitação, quando a gente receber a proposta de lá. A nossa intenção é ter esse plano aprovado até o final deste ano.
Santa Catarina pode ganhar 3 novas rotas turísticas. E a Comissão de Desenvolvimento Regional deverá realizar uma diligência externa em São Luís do Maranhão para debater os impactos e as repercussões da exploração de gás e petróleo na margem equatorial correspondente ao litoral daquele estado. Há pelo menos 2 anos, o tema é polêmico. A exploração de gás e petróleo em águas profundas na chamada margem equatorial, que acompanha o trajeto da costa brasileira do Amapá ao Rio Grande do Norte. No Maranhão, a área de pesquisa e possível produção se encontra ao norte da região dos Lençóis Maranhenses, perto do município de Barreirinhas, uma das mais belas atrações turísticas do Brasil. Para debater os principais impactos ambientais e socioeconômicos da iniciativa, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deverá promover uma diligência externa em São Luís do Maranhão, conforme requerimento aprovado pelos senadores da CDR. A senadora Elisiane Gama propõe a participação dos seguintes convidados: o senhor governador Carlos Brandão, o senhor Alexandre Silveira de Oliveira, ministro de Minas e Energia ou seu representante, a senhora deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, e o excelentíssimo deputado Pedro Lucas, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da exploração do petróleo na margem equatorial do Brasil. Sob a presidência da senadora Dorinha Seabra, o senador Jorge Seife relatou favoravelmente e a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou projetos que criam a Rota Turística Costa Azul, a Rota Cênica da Estrada Velha de Urupema e a Rota Turística Caminho dos Príncipes, 3 iniciativas voltadas para o incentivo ao turismo no estado de Santa Catarina. A Rota Turística Império Caminho dos Príncipes representa uma iniciativa de grande relevância para o seu fortalecimento do turismo regional, ancorada na singularidade de seu patrimônio natural, histórico e cultural. Localizado no norte de Santa Catarina, o Caminho dos Príncipes é uma das rotas turísticas mais encantadoras do estado, reconhecida por suas paisagens exuberantes, arquitetura histórica bem preservada e pela rica tradição cultural de origem europeia. Garantia de água potável nas escolas. Esse é o objetivo de um projeto aprovado hoje na Comissão de Meio Ambiente. O relator do projeto, o senador Alessandro Vieira, trouxe dados alarmantes. Os dados são de 21, presidente Fabiano Contarato, colegas. O Brasil tinha 14,7 milhões de estudantes brasileiros com graves problemas de infraestrutura nas escolas. Pelo menos 5.200 escolas sem ter sequer um banheiro. Esses alunos sem acesso à água potável durante o período de aula. 7.700 escolas têm acesso inadequado a recursos hídricos. 3.000 das escolas não têm nenhum acesso à água. A falta de acesso à água causa efeitos que vão muito além de sede. A CMA, a nossa comissão, em 23, ao avaliar a política pública de saneamento ambiental, sob a relatoria do senador Confúcio Moura, concluiu que a desigualdade regional do Brasil em relação aos componentes do saneamento básico é alarmante e pode ser considerada como uma das principais causas de predominância dos demais fatores de marginalização social. Acreditamos que esse fato, quando associado à precariedade do saneamento e unidades de ensino, é um golpe fatal na esperança de que meninos e meninas pobres possam alcançar melhores condições de vida. O senhor sabe, presidente, meus colegas, o quanto se fala largamente sobre meritocracia. Mas é impossível falar de meritocracia quando o ponto de partida é tão desigual. Um projeto singelo, né? Simples, mas de uma importância vital, que a gente chega até a ficar muito preocupado, a palavra é né? Envergonhado, né? Nessa altura do campeonato, a gente ainda ter 3 mil e tantas escolas com problema de água potável. Investir em água potável, em saneamento básico, gente, é investir na saúde pública das pessoas. Em pleno século XXI, nós estarmos discutindo 3.000 e poucas escolas, senador Alessandro, que não tem saneamento, não tem água potável, nos envergonha. Esse projeto agora segue para a análise da Comissão de Educação, antes de passar pelo plenário do Senado.
uma política nacional para enfrentar a emergência climática e mudanças nas licitações para a concessão de exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Projetos aprovados hoje na Comissão de Infraestrutura. De autoria do ex-senador por São Paulo, José Serra, o projeto muda a legislação sobre exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, ao permitir que seja feita a licitação com concessão nos blocos em que esse regime for mais vantajoso para o Brasil. Também institui a disputa em igualdade de condições nas licitações de partilha da produção. O regime de produção no pré-sal será acolhido caso a caso, escolhido caso a caso, em vez da obrigatoriedade da adoção do regime de partilha de produção prevista na legislação atual. Se a mudança de regime de outorga de partilha de produção para concessão viabilizar o aproveitamento desses blocos, hoje encalhados, ganham todos: União, Estados, Distrito Federal e municípios, que receberão mais participações governamentais e tributos. Trabalhadores terão mais empregos e renda, empresas de petróleo, indústria e prestadores de serviços terão maiores receitas. Enfim, todos se beneficiarão com a transformação do petróleo enterrado em riqueza. Em síntese, o projeto de lei veicula modificações da legislação do petróleo que permitirão o aumento da produção e das participações governamentais em relação ao marco regulatório atual. Esse é um projeto que não é bom só para o Norte, é bom para o Brasil, faz parte da agenda da Petrobras no Brasil. Não é? Se a gente não avançar com isso, daqui a pouco tempo nós não temos condições mais de ser, digamos, autossuficientes na exploração de petróleo para o atendimento da nossa frota. Outro projeto aprovado na reunião cria a Política Nacional sobre Mudança do Clima, para estabelecer medidas voltadas ao enfrentamento da emergência climática. Destaque-se inicialmente que o projeto inova positivamente o ordenamento ao reconhecer a existência da emergência climática. Assim, abrevia-se o caminho para que novas medidas venham a ser tomadas, de modo a preservar o planeta do esgotamento de seus recursos e da perturbação de seu equilíbrio físico e biológico. Faz necessário criar políticas públicas para a construção de uma infraestrutura moderna e resiliente às mudanças climáticas, colocando o tema no centro da nossa agenda de desenvolvimento econômico sustentável. O Congresso Nacional fez hoje uma sessão solene em homenagem aos 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas, e aos 32 anos da rede de rádio e TV Boas Novas. O crescimento e o impacto para os amazonenses da igreja foram destacados na homenagem. Para sempre, amém. Os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e os 32 anos da Rede Boas Novas, uma rede de comunicação vinculada à denominação, foram homenageados em sessão solene do Congresso Nacional. Onde muitas vezes o Estado não chega, a igreja está presente, seja numa casa de barro, numa canoa ou sob a sombra de uma seringueira, levando a palavra de Deus, mas também oferecendo assistência social, orientação espiritual e apoio fraterno. Essa história é, sobretudo, uma história de fé e serviço. E não podemos falar da Assembleia de Deus sem destacar o papel fundamental da Rede Boas Novas, que há 32 anos vem ampliando esse alcance usando a tecnologia como instrumento de evangelização. A atuação dessa denominação religiosa transcende os muros dos templos, estendendo-se através de projetos sociais que atendem às necessidades mais urgentes da população amazonense. Esses projetos nas áreas de educação, saúde, assistência social e desenvolvimento comunitário demonstram como a fé cristã se materializa em ações concretas de amor ao próximo. Obrigado por estarem não nos 62 municípios do Amazonas, mas por estarem em cada vila, em cada povo, em cada aldeia, levando o evangelho, levando alimento, levando esperança, levando transformação.
o crescimento e o impacto para os amazonenses. Da igreja fundada em 1918 por um casal de missionários da Suécia, foram destacados pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Por mais de 107 anos, com 3.000 templos e mais de 2.000 pastores, com uma membresia que ultrapassa 300.000 pessoas, é o que tem feito a diferença na vida ali do povo do estado do Amazonas. O pastor atual da igreja fez um reconhecimento aos pastores pioneiros. Agradeceu aos parlamentares a homenagem, abençoou as autoridades do país e terminou a participação recitando o Salmo 47. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei levantado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao nome do Senhor. 3 novas leis foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e já estão em vigor. A lei que cria o Dia Nacional do Brincar, a que reconhece como manifestação da cultura nacional o espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que se realiza na Cidade Teatro de Nova Jerusalém, distrito de Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. E a que cria a Rota Turística Histórica Belém-Bragança, no Pará. Temos um convite especial para todos os telespectadores de Lauro de Freitas, na Bahia. Amanhã, às 19h, será lançado no Teatro de Bolso, no Shopping Boulevard Vilas do Atlântico, o documentário da TV Senado, Quando Elas Se Movimentam. O filme conta a história da trajetória de 3 mulheres negras que têm suas vidas marcadas por uma série de episódios da conquista de direitos no Brasil. Uma das personagens retratadas é a juíza do Tribunal da Justiça da Bahia, Antônia Faleiros, que trabalha na cidade. Quando Elas Se Movimentam, dirigido por Suzana Lira e produzido pela TV Senado, conta a história de superação de 3 mulheres negras que transformaram suas vidas e conquistaram um espaço na sociedade. As dificuldades são aquelas inerentes a uma sociedade que tratou a mulher como objeto, como um corpo a ser explorado, em especial a mulher negra. E é deste padrão que a mulher negra busca se libertar, na minha concepção, pelo estudo, pelo conhecimento. Eu não vejo outro caminho para nós. A pobreza é feminina e a pobreza é negra, né? O IBGE tem mostrado isso a cada censo, a cada pesquisa, e penso que já passou da hora. São mais de 500 anos de desigualdade nesse país, então é super necessário políticas públicas para que a gente possa tirar da pobreza as mulheres e as pessoas negras, né? Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Então, relembrando, amanhã, às 19h, esse documentário, Quando Elas Se Movimentam, vai ser lançado no Teatro de Bolso, no Shopping Boulevard Vilas do Atlântico. O evento é gratuito, participe. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.